Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Assim Facilita. Antes do conteúdo, eu gostaria de recomendar que todos vocês pudessem dar uma olhadinha em nossas playlists. E sem mais conversa, vamos direto ao conteúdo de hoje, o melhor conteúdo acadêmico da internet. A partir de hoje, estamos inaugurando aqui no canal Assim Facilita uma nova playlist dedicada a demonstrações matemáticas. Essa playlist é dedicada a todos aqueles que querem aprofundar os conhecimentos e que, assim como eu, não se satisfazem simplesmente decorando fórmulas. O tema escolhido para inaugurar essa playlist foi a demonstração da fórmula de Bhaskara, porque os alunos entram em contato com esta fórmula logo no ensino fundamental e saem da faculdade sem saber a razão pela qual ela funciona. Antes de mais nada, é importante entendermos o contexto no qual estamos inseridos. Uma função quadrática pode ser descrita da seguinte maneira: f de x igual ax² mais bx mais c. Nesses termos, para cada valor de x, haverá um valor correspondente de f de x. Podemos dizer também que para cada valor de x, haverá um valor correspondente de y. Como cada x está associado a um f de x, é perfeitamente possível fazer a representação desta função em termos de um gráfico. Se, na função apresentada, o coeficiente a for menor do que zero e substituirmos x por diversos valores e encontrarmos os respectivos valores de f de x, seremos capazes de construir num gráfico uma parábola com concavidade voltada para baixo. Neste gráfico, o eixo horizontal representa o eixo das abscissas e o eixo vertical representa o eixo das ordenadas. Para o gráfico representado na tela, podemos fazer a seguinte pergunta: quando f de x vale zero, quais são os possíveis valores de x? Pelo que vemos, a resposta seria x1 e x2. Dessa forma, quando resolvermos a equação ax² mais bx mais c igual a zero, poderemos encontrar até dois valores para x. Chamaremos estes valores de raízes da função. De acordo com o que já sabemos, quando queremos encontrar as raízes da função quadrática, temos que utilizar a fórmula x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de b² menos 4ac sobre 2a. O nosso objetivo a partir de agora será demonstrar esta fórmula. O primeiro passo da demonstração será dividir tudo por a. Então teremos ax² sobre a mais bx sobre a mais c sobre a igual a zero sobre a. Agora vamos simplificar. No primeiro monômio, vamos cortar este a com este a, e ficaremos, portanto, com x². O segundo monômio não sofrerá alteração. Mais c sobre a irá para o lado direito com o sinal trocado. Portanto, do lado direito teremos menos c sobre a. O segundo passo da demonstração será somar b² sobre 4a² nos dois lados da equação. E por que faremos isso? Simplesmente porque queremos obter do lado esquerdo um trinômio quadrado perfeito. Como será percebido mais adiante, essa estratégia nos permitirá isolar x num dos lados da equação. O aluno mais exigente pode perguntar por que é que existe agora, no lado esquerdo, um trinômio quadrado perfeito. A resposta é a seguinte: se fizermos 2 vezes a raiz quadrada do primeiro monômio vezes a raiz quadrada do terceiro monômio, teremos como resposta o segundo monômio. E esta ocorrência só é possível quando temos um trinômio quadrado perfeito. O terceiro passo da demonstração será fatorar o lado esquerdo. Faremos isso da seguinte maneira: a raiz quadrada do primeiro monômio mais a raiz quadrada do terceiro monômio, e tudo isso ao quadrado.
Duas observações a serem feitas aqui. Este sinal concorda com o primeiro sinal do trinômio. Então, se este primeiro sinal do trinômio fosse negativo, este sinal também seria negativo. A segunda observação importante é que fatorar é a mesma coisa que transformar em multiplicação. Percebam aqui que temos alguma coisa ao quadrado, ou seja, temos alguma coisa que multiplica ela própria. Logo, o trinômio quadrado perfeito fatorado será igual a x mais b sobre 2a ao quadrado. E percebam que, se resolvermos o lado direito, ou seja, se fizermos x mais b sobre 2a vezes x mais b sobre 2a, obteremos novamente o trinômio quadrado da esquerda que foi fatorado. Para que possamos prosseguir com a demonstração, vamos fazer o seguinte. Vamos trocar o trinômio quadrado perfeito desta primeira equação da tela pela fatoração que foi obtida. O quarto passo da demonstração será tirar a raiz quadrada de ambos os lados da equação que tínhamos obtido anteriormente. Faremos isso simplesmente para eliminar o quadrado que aparece do lado esquerdo. Notem que, se tiramos a raiz quadrada do lado esquerdo, somos obrigados a incluir a raiz quadrada do lado direito, porque temos que manter a igualdade. Galera, antes de continuar, eu faço um pedido pessoal a cada um de vocês. Por favor, deixem um like, comentários e, acima de tudo, se inscrevam no canal. Vocês não têm noção de como vocês estarão nos ajudando dessa forma. O quinto passo da demonstração será desenvolver a equação que foi anteriormente alcançada. Logo de cara, percebemos que, do lado esquerdo, podemos simplificar o índice da raiz com o expoente do radicando. Dessa forma, do lado esquerdo, teremos x mais b sobre 2a. Agora vamos reescrever o radicando do lado direito de uma forma mais conveniente. O mínimo múltiplo comum entre a e 4a ao quadrado vale 4a ao quadrado. 4a ao quadrado dividido por a é igual a 4a. 4a vezes menos c é igual a menos 4ac. 4a ao quadrado dividido por ele mesmo vale 1. 1 vezes mais b ao quadrado vale mais b ao quadrado. Para alcançar a equação da segunda linha, apenas expressei o lado direito de outra forma em relação ao que tínhamos feito anteriormente. Para isso, bastou lembrar de uma propriedade matemática. A raiz quadrada de uma fração é igual à raiz quadrada do numerador sobre a raiz quadrada do denominador. Para simplificarmos mais ainda, faremos o seguinte. Raiz quadrada de 4a ao quadrado. Isto é igual a raiz quadrada de 4, que vale 2, e raiz quadrada de a ao quadrado, que é o próprio a. Agora, a pergunta que surge é, qual o sinal que colocaremos dentro deste círculo vermelho? Para enxergarmos a melhor resposta para esta pergunta, teremos que associar a equação que encontramos com a natureza da função quadrática. Vamos chamar b ao quadrado menos 4ac de determinante. Quando o determinante é igual a zero, o lado direito da equação que alcançamos é igual a zero. Neste caso, se isolarmos x, teremos que x é igual a menos b sobre 2a. Quando o determinante é igual a zero, a função quadrática possui apenas uma raiz. Quando isto ocorre, apenas um ponto do gráfico intercepta o eixo das abscissas. Na função quadrática, se apenas um ponto intercepta o eixo das abscissas, necessariamente estamos falando ou do ponto de máximo ou do ponto de mínimo. Podemos concluir, então, que quando a coordenada x vale menos b sobre 2a, estamos falando da coordenada x para o máximo ou mínimo da função. E mais do que isso, estamos falando da coordenada x
do eixo de simetria da função. Ocorre também que quando o determinante é maior do que zero, a função quadrática intercepta o eixo das abscissas em 2 pontos. Portanto, neste caso, teremos duas raízes. Como menos b sobre 2a representa a coordenada x do eixo de simetria, se quisermos encontrar as raízes da função quadrática, teremos que somar um determinado valor, a menos b sobre 2a, e subtrair o mesmo valor de menos b sobre 2a. Dessa forma, dentro do círculo vermelho, teremos que ter o sinal de mais e de menos. E também, a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a é o valor que precisa ser somado ou subtraído da coordenada x que representa o eixo de simetria, para que possamos encontrar as raízes da função. Para que possamos concluir a demonstração, na próxima tela faremos o seguinte. Mais b sobre 2a, que está do lado esquerdo da equação, irá para o lado direito com o sinal trocado. Temos então que x é igual a menos b sobre 2a mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E, finalmente, como os denominadores são iguais, podemos reescrever dizendo que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do determinante sobre 2a, assim como queríamos demonstrar. Bom, galera, chegamos ao final de mais um conteúdo. Espero que tenha sido de proveito e aguardo vocês nos próximos vídeos. Um abraço, fiquem com Deus!